Olá, bom dia, ótimo sábado para você. Um sábado em que nós estamos em nossos lares, não é? A maioria das pessoas estão em seus lares junto de sua família. Eu não digo a família distante, não é? Mas a família daqueles que convivem no mesmo teto que você. Você está ali junto destas pessoas, mas mais importante, uma data como esta que vem nos trazer a memória e deve nos trazer a memória, ainda mais nesse tempo que é oportuno que venhamos trazer à memória a obra que foi feita por mim e por você. Neste final de semana, por coincidência ou não, mas eu creio que para Deus nada é coincidência, nada é por acaso, Ele nos convida a um sábado, né, chamado por muitos sábado de aleluia, a nós meditarmos na obra que foi feita. O Senhor Jesus foi crucificado, foi morto, foi traído e por um único propósito, para que nós viéssemos nos arrepender dos nossos pecados, uma vez que Ele os carregou naquela cruz, por mim e por você. A palavra de Deus fala lá em Mateus, no capítulo 26, eu não vou ler toda a parte ali da última Páscoa, né? Que o Senhor Jesus se assentou com seus discípulos, e aí então eles prepararam a sua Páscoa, né? Porque a Páscoa já era instituída desde o tempo em que houve um marco, né? Em que o povo foi liberto do Egito, o povo de Deus, através de Moisés, não é? Então tem toda uma outra representação a Páscoa, e seria comemorada a Páscoa neste mesmo momento em que haveria ali a nova aliança, haveria ali uma nova Páscoa, uma representação, não mais representação, na verdade, né? Uma efetivação da Páscoa para nós cristãos, que seria ali o próprio cordeiro a ser preparado, o alimento para aquele momento de Páscoa, para aquele festejo de Páscoa, seria o próprio Jesus, ele, o cordeiro, que seria sacrificado por mim e por você. E o seu corpo e o seu sangue estariam ali dispostos para nós, num propósito muito maior, né? Veio concretizar toda uma simbologia que até então se comemorava acerca da Páscoa, né? Esta libertação veio se concretizar para toda a humanidade, e não só para um grupo de pessoas, né? No caso aqui me refiro aos que estavam sendo escravos e cativos há 40 anos no deserto, um povo que estava oprimido, mas esta Páscoa, quando o Senhor Jesus ali a efetivou de fato na sua própria pele, né, na sua própria carne, deixando ali jorrar o seu próprio sangue, foi para que verdadeiramente nós, toda a humanidade, que nele cresce, que cresce nesta obra, que cresce em tudo isso que foi feito, né, pudesse ter a vida eterna a partir da remissão dos pecados e passasse, não é? Páscoa, passasse, é passagem, passasse desta vida de erro, de escravidão, de tortura, de humilhação, de choro, né? De não ter saída, de ser verdadeiramente escravo do pecado e de ter os frutos deste pecado, que pudesse crer nesta novidade de vida, nesta obra, e passasse para uma outra vida, uma vida liberta, uma vida com Cristo, uma vida que não teria os mesmos resultados e consequências daqueles que ficaram naquela velha vida. Então, este momento nós devemos mais do que nunca fazer esta reflexão conosco. Se nós estamos realmente sendo renovados, se nós estamos realmente deixando esta velha criatura, passando para este outro lugar, o qual o Senhor nos convida há mais de 2000 anos.
né? Na verdade, o Senhor ali já falava, né? Através dos seus profetas, já tinha uma simbologia tratando e levando para isso, para este grande dia. E trazendo para os dias atuais, nós estamos em grandes tempos de mudanças, em que a igreja que eu digo, aqueles que são cristãos, que creem na palavra de Deus, que querem seguir, que são seguidores de Cristo, esta é a igreja de Cristo, que venha a ter um avivamento. Aqueles que ainda não se decidiram e estão em cima do muro, que tomem a sua decisão. É chegado o momento. Naqueles dias em que o Senhor Jesus foi crucificado, ninguém atentava muito para isso. Alguns compreendiam, mas outros não estavam nem aí. Como hoje, ainda continuam nem aí. Escutam até mesmo a mensagem do Senhor, ouvem a palavra do Senhor, mas isso não tem um efeito lá dentro. Isso não provoca uma ação e uma reação. Isso não o faz diferente. Ele continua no mesmo, estático. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Naqueles dias, o Senhor Jesus foi crucificado, naquela sexta-feira. O Senhor Jesus foi pego, foi traído, foi morto. E parecia que seria somente mais um homem, que na verdade não tinha pecado nenhum, mas o pecado todo da humanidade, que por ele veio, né? Veio estar na pele dele para nos salvar. Só que naquele momento ninguém compreendia e achava até mesmo que o Senhor Jesus era um charlatão. Muitos comemoravam, o povo o crucificou, o povo o crucificou. Nós, se estivéssemos vivendo naquela época, o crucificaria. E será que hoje, então trazendo para a nossa época, será que estamos crucificando novamente o Senhor Jesus? Ou será que estamos aceitando esta obra que ele fez e realmente querendo, buscando de todo o nosso coração viver uma vida com Cristo? E viver uma vida com Cristo não é você ser religioso. Não tem nada a ver com religiosidade. Viver a vida com Cristo é aquilo que a palavra diz. É aquilo que a palavra orienta. E isso não quer dizer que você vai viver como ovelha desgarrada, sozinha, não. É você viver como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E aí tem muito mais a ser falado, mas eu não vou trazer esta mensagem, nem essa reflexão para agora. Mas sim uma reflexão individual, uma reflexão que cada um de nós tem que ter. Porque a salvação é individual. Cada um de nós tem que tomar esta decisão. Ou está na velha criatura, ou continua sendo a velha criatura e praticando as mesmas obras, vivendo do mesmo jeito, ou então realmente vivendo uma nova vida, sendo uma nova criatura, com Cristo. Há muitos que já tomaram essa decisão, então vamos nos aperfeiçoar ainda mais, vamos continuar combatendo o bom combate, vamos continuar nos esforçando, nos agarrando, porque aquele que for até o fim, então nós temos uma caminhada ainda. Nós temos que crescer ainda em Cristo. Nós temos que chegar até o fim. E aí sim, quando nós chegarmos até o fim, o Senhor vai estar conosco. Se nós assim, não é? Chegarmos até o fim, combatendo este bom combate, crescendo no Senhor e seguindo a fé no Senhor Jesus Cristo. Do contrário, se nós nos perdermos neste meio caminho, não adianta nada hoje eu me tornar uma nova criatura, eu realmente tomar esta decisão de viver com Cristo, e daqui a pouco eu estou me esquecendo. O que ocorre nos dias de hoje, que muitas pessoas já deram a sua vida para o Senhor Jesus, já viveram grandes coisas com Ele, mas hoje estão mornas, ou até mesmo frias, né? Mas o Senhor diz que antes fosse fria do que morna. Ou fosse quente, né? Mas não morna, porque ele vai vomitar. Então nós temos que trazer isso para a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo. O que nós estamos realmente vivendo. Estamos uma nova criatura? Estamos vivendo e caminhando para isso? Para chegar até o fim e receber a coroa da vida? Ou estamos parados? Estamos estagnados? Ou ainda nem tomamos essa decisão? Quero ler com vocês lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 27 ao 30. Você leia esses versículos, esses capítulos, aí todo o capítulo 26, o 27, não é? Leia a palavra de Deus, tá? Mas eu vou ler essas passagens aqui. E tomando o cálice, né, na última Páscoa, isso, em que estavam todos reunidos, o Senhor Jesus e seus discípulos, ele tomou o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos vocês que estão aqui, bebam dele, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos,
que é derramado por muitos. Não é derramado por todos, é derramado por muitos. Por que muitos? Porque aqueles que creem realmente vão tomar parte nesta obra. Este sangue que foi derramado foi para aquele que crê, né? Vai ser para aquele que crê. Para a remissão dos pecados, ou seja, para tirar-nos do pecado, para tirarmos do pecado. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até que aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai, né? O Senhor Jesus não beberá até o dia em que ele vai beber conosco, né? Até o dia do reino, né? Do Pai, do nosso Senhor Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então ali houve uma comemoração da Páscoa, não é? O Senhor ceiou com os seus discípulos e disse que aquele seria o corpo dele, não é? E seria o seu sangue que seria derramado por muitos. E logo depois deste ato, não é? O Senhor Jesus e os seus discípulos cantaram o hino, se alegraram, louvaram ao Senhor. E dali saíram para o Monte das Oliveiras, que de fato o Senhor vem nos mostrar que nós também devemos ir ao Monte das Oliveiras. Em que sentido? No sentido de orar, porque foi para isso que o Senhor foi. De orar e de mostrar o nosso coração ao Senhor. Jesus saiu dali para mostrar o seu coração, não é? Ao Senhor, ao Pai. O quanto ele estava aflito, o quanto ele estava angustiado, não é? E muitos de nós, nesses dias, estão angustiados. Os tempos estão dando sinais da volta do Senhor. E muitos de nós estamos angustiados, abatidos, talvez no sentido um pouco presos dentro de casa, né, sem poder ter muita liberdade para sair, para contemplar, e isso deveria ser o primeiro propósito, contemplar as coisas que o Senhor fez, que o Senhor criou, né? Muitas vezes estávamos só destruindo, mas enfim, né? É o tempo em que nós temos que nos achegar ao Senhor, ir para o Monte das Oliveiras, colocar o nosso coração com tudo aquilo que há e mostrar ao Senhor, para que Ele venha nos dar o conforto, para que Ele venha nos dirigir, e aí então nós podemos viver não vou dizer com êxito, né? Mas podemos começar a viver uma vida com o Senhor. Podemos ali nos entregar ao Senhor, né? O Senhor diz lá no versículo 41 deste mesmo capítulo 26 de Mateus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os dias estão nos mostrando que o Senhor está muito próximo de voltar. E está nos mostrando com isso que nós temos de tomar decisões. E uma delas, que é importante, que é a principal, é tomar a decisão de passar desta velha criatura para a nova criatura. De lutar e militar contra a nossa própria carne, todos os dias. Porque você milita uma vez e acha que venceu, não. O Senhor já venceu, sim. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir até o fim, lembra? Você tem que ir guerreando até o fim. Até o fim você vai militando e segurando e tendo domínio próprio de si mesmo para viver com o Senhor Jesus. Para ir até o fim. O preço que talvez nós achamos que estamos pagando, não temos preço nenhum a pagar. O Senhor Jesus já pagou. Ele já fez tudo por mim e por você. Nós apenas temos que resistir à nossa carne, nós apenas temos que ter domínio, realmente domínio sobre nós mesmos. Porque isso é o mínimo que nós podemos ter, domínio sobre nós mesmos. Sobre a nossa boca, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, as atitudes, não é? Sobre a nossa postura, sobre as nossas escolhas. Não só de boca nem só de aparência, mas sim lá dentro, efetivamente em nosso coração. Não sendo hipócritas, como os fariseus, não é? Faziam naquela época, realmente vivendo e se humilhando na presença de Deus, porque todos nós, todos os dias, estamos caminhando, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, estamos caminhando para ouvi-lo, né?
e termos uma vida eterna, né? Depois desta morte que nos será permitida aqui. Depois da morte física que virá aqui, nós teremos e poderemos ganhar esta vida eterna se nós formos até o fim com o Senhor Jesus. Eu deixo esse recado, essa reflexão, eu não sei se você conseguiu compreender um pouco, mas eu creio que o Espírito Santo talvez até não dirija para aquilo que eu estou falando no momento, mas se dirija para outro lugar, mais secreto, o qual Ele quer falar com você. Que nessa Páscoa, que neste período que você está tendo de reflexão, venha ser realmente produtivo, para que haja frutos dignos de arrependimento e para que nós venhamos sair dessa muito mais fortes, não é? Fortes no sentido de quê? De que estamos caminhando com o Senhor. Fomos renovados nele, lavados pelo seu sangue e temos o seu corpo em nosso corpo para vencer, para continuar caminhando, para adestrar as nossas mãos para a peleja e continuar até o fim. Não pare, não desista. Se você já tomou essa decisão, continue. E se você ainda não tomou, é chegada a hora. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.